pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Linguística Funcional Integra. Eu me chamo Renata, sou doutoranda, como você sabe, do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, e hoje nós entrevistaremos a professora Neidia Lucena. Eu gostaria de agradecer desde já, professora, pela sua participação, por ter reservado esse tempo para que a gente pudesse se encontrar virtualmente, né, e realizar nossa entrevista. Antes de iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso entrevistado de hoje, ok? Uma professora Neidia Lucena, graduada em Letras, Língua Portuguesa, 2007, mestre em 2010 e doutora em 2016 em Estudos da Linguagem, na área de Linguística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Atualmente é professora de Língua Portuguesa na graduação, a UFRN, e professora e pesquisadora na área de Linguística, no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, PPGEL, da UFRN. Tem experiência com ensino nos níveis fundamental, médio e superior. Atuou em outras universidades públicas na área de Linguística e Língua Portuguesa e, no âmbito da pesquisa, interessa-se em especial por temas relacionados à linguística funcional norte-americana, em sua versão clássica ou mais recente, em conjunção com abordagens construcionistas, com foco na descrição e análise de fenômenos morfossintáticos e semântico-pragmáticos do português. Professora Neidia, é um prazer imenso tê-la aqui conosco. E eu acredito que a gente pode começar com umas perguntas, certo? Boa tarde, Renata. É uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês, né? Renata e Armando nos bastidores. Gostaria de agradecer, em nome do Grupo Discurso e Gramática, o convite para participar desta temporada do projeto, um projeto ímpar que vocês desenvolvem. Então, em nome de todo o grupo, eu digo obrigada, né, e já parabenizo pela iniciativa. Nós que agradecemos, é uma satisfação muito grande para o grupo. Bom, pessoal, nossa primeira pergunta quer saber um pouco sobre o nascimento, né, do Grupo de Estudos Discurso e Gramática na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você poderia, por favor, trazer um pouco sobre como surge esse grupo, né, e do que ele se ocupa? Sim, obviamente. O Grupo Discurso e Gramática na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi criado pela professora Maria Angélica Furtado da Cunha há 31 anos, no ano de 1993. O grupo se consolidou como uma das sedes advindas da expansão do Grupo Discurso e Gramática fundado pelo professor Sebastião Votri, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. De um modo geral, o nosso grupo, carinhosamente chamado de DIG, é interinstitucional e contempla 3 seções, uma na UFRJ, outra aqui na UFRN e mais uma na UF, na Federal Fluminense. E hoje eu vou falar um pouquinho de como se configura o nosso grupo aqui na UFRN. Como foco, o Grupo Discurso e Gramática, de uma maneira geral, contempla investigações de fatos linguísticos com base no uso efetivo da língua em situações de interação, né? Assumindo, assim, um postulado básico de que as estruturas gramaticais servem a funções comunicativas, cognitivas e sociais, né? Então, é um interesse, assim, dos funcionalistas de um modo geral, como é o caso do DIG Natal, a observação, a descrição e a reflexão sobre os usos linguísticos. E aí é um ponto importante, compreender que o sentido de uso aqui é amplo, pois consideramos como uso todos os modos de expressão linguística, o texto falado, o texto escrito, o texto multimodal, o texto visual espacial, como em Libras, os quais podem ser mais ou menos monitorados, de qualquer época e em qualquer contexto, né? Interessa tanto os usos de hoje, mais contemporâneos, como os usos do passado, além da comparação entre diferentes períodos de tempo. Então, isso quer dizer que o funcionalismo se importa com o modo como a comunidade linguística se expressa de uma maneira geral. Então, o uso é o centro de interesse de todos os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Grupo Discurso e Gramática. Especificamente, eu posso te dizer assim, que o suporte teórico funcionalista que norteia os trabalhos é de inspiração norte-americana,
na linha de Gibbon, de Hopper, de Thompson, de Heine, de Traugott, de Bybee, entre outros. O próprio nome do grupo, de certa maneira, já entrevê a sua identidade, né, na medida em que considera haver uma estreita relação entre discurso e gramática, daí o nome Grupo de Estudos Discurso e Gramática. Ou, como a gente costuma usar uma metáfora biológica, existe uma simbiose entre discurso e gramática, de maneira que a gramática é moldada pelo discurso, que se faz dela, né, e que, por sua vez, também pressiona, influencia o próprio discurso. Então, discurso e gramática são entidades que se retroalimentam. E aí eu posso, assim, te dar uma noção um pouco maior do nosso grupo. Só para você ter uma ideia, atualmente o DIG Natal tem 42 membros, sendo 11 professores pesquisadores e 31 estudantes de pós-graduação e de graduação, né? A liderança do grupo está sob a responsabilidade do professor Edivaldo Balduino Bispo e minha. O professor Bispo, né, e outros membros estarão em breve aqui conversando com vocês também. E aí eu considero, assim, interessante também mencionar para quem está nos ouvindo e nos assistindo que a nossa sede em Natal contempla pesquisadores de diversas instituições também, não só daqui da UFRN, né? Então, nós temos representantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da UERN, da UFERSA, que é a Federal do Semiárido, também aqui no RN, da UES, no Ceará, e pertinho de vocês, né? Da UFPE, Pernambuco, da Federal de Juiz de Fora, da Federal de Mato Grosso. Então, além disso, né, de ter essa característica interinstitucional dentro do próprio grupo em Natal, é claro que é importante mencionar que os projetos que a gente desenvolve são realizados assim com fomento tanto do CNPq como da CAPES com as bolsas de estudo, da FAPERN, da UFRN e das outras instituições de ensino aos quais os nossos membros são vinculados, né? E ao longo da história do DIG Natal, vale ressaltar a formação de muitos recursos humanos para a docência e para a pesquisa, tanto na iniciação científica, como no mestrado, como no doutorado. Afinal, são 31 anos já de grupo, né? Então, os docentes do grupo, juntos, já formaram 88 mestres e 29 doutores. É um número bem expressivo, né, que sinaliza a preocupação e o compromisso com a formação acadêmica. E muitos desses pesquisadores atuam em diversas instituições de ensino superior no país, né? Então, eu posso te dizer que o trabalho do Discurso e Gramática nas 3 sedes, né, tem contribuído não só para o aprofundamento e refinamento do suporte teórico funcionalista, né, que norteia o grupo, mas também para a tarefa, né, de descrição e interpretação de diferentes fenômenos morfossintáticos observados no português do Brasil e em outras línguas também. Perfeito, professora. É muito interessante a gente conhecer, né, a história do grupo, saber dessa natureza interinstitucional dele, também saber o recorte do funcionalismo com o qual ele trabalha, né? Quando a gente pensa o funcionalismo, a vertente é um universo, há muitos modelos, muitos conceitos, né, muitos princípios. Então, essa oportunidade que a gente está tendo aqui de conhecer um pouco mais sobre o grupo Discurso e Gramática é maravilhoso, né, para que a gente possa conhecer mesmo sobre as suas especificidades, e um grupo com uma trajetória bastante longa, né? Bem bacana. Bom, nossa seguinte pergunta. As pesquisas dos membros do grupo estão ancoradas essencialmente no funcionalismo norte-americano, né? Como você citou alguns autores, né? Poderia explicar como se configura essa teoria em termos de pressupostos teórico-metodológicos? Sim, essa é uma pergunta bem ampla, mas eu vou tentar sintetizar aqui, né? Então, como você mesma colocou, Renata, quando nós falamos de funcionalismo, né, de um modo amplo, nós estamos falando de uma série de abordagens linguísticas, né, que levam em conta a função, né, entendendo a língua como um sistema funcional, no sentido de que ela é utilizada para um determinado fim, para um certo propósito, né?
Há uma metáfora muito comum, né, na linguística que relaciona o termo funcionalismo a um grande guarda-chuva, que abriga diversos vieses teóricos que levam em conta a pragmática da comunicação, de uma forma geral, né? Então, todas as abordagens ditas funcionalistas possuem uma visão de língua como uma entidade não suficiente em si, né? E compreende-se, assim, nesse caminho, em maior ou menor medida, que a função motiva, justifica, encaminha, provoca, acarreta as características da forma, né? No caso do funcionalismo norte-americano, que tem como expoentes teóricos, como eu já falei, Talmy Gibbon, Sandra Thompson, Wallace Chafe, Paul Roper, John Bowlby, por aí vai, há um interesse de investigação linguística para além da estrutura gramatical, né? Buscando na situação comunicativa, que envolve os interlocutores, seus propósitos, o contexto discursivo, a motivação para os fatos da língua, né? E nessa linha, a gramática pode ser compreendida como o conjunto de formas convencionais e sistemáticas por meio do qual as pessoas interagem e se comunicam, né? A gramática não sendo uma gramática normativa, né? Gramática também esse termo polissêmico. Então, por isso é interessante a gente dizer o que a gente entende a respeito disso, né? A gramática é o resultado de nossas experiências com a língua, na língua e para a língua. Nós podemos pensar numa analogia proposta pela Joan Bowlby da gramática como dunas de areia. E aqui, para a gente aqui do Rio Grande do Norte, essa metáfora é muito forte, né? Não só no Rio Grande do Norte, mas de todo o Nordeste. Uma vez que na gramática, assim como nas dunas, há estabilidade, há variabilidade, há mudança, tudo convivendo ao mesmo tempo. Daí o interesse nos estudos funcionalistas sobre os fenômenos da variação e de mudança linguística. Nós podemos pensar, assim, de forma resumida, em 4 aspectos que influenciam as gramáticas das línguas naturais, né? Por exemplo, os contextos de uso, gêneros discursivos, sequências tipológicas, os fatores extralinguísticos, a época, né, da enunciação, o propósito comunicativo, a situação comunicativa, o perfil dos interlocutores, os processos cognitivos que são subjacentes às expressões linguísticas, por exemplo, projeções metafóricas, metonímias, encadeamentos, memória enriquecida, entre outros, e a própria estrutura linguística que concorre para a configuração da gramática, né? Então, em termos teórico-metodológicos, no funcionalismo, as análises sempre devem ser baseadas em dados empíricos, isto é, dados de uso real da língua em toda a sua diversidade. Então, verifica-se, por exemplo, dados reais de fala ou escrita colhidos de contextos efetivos de comunicação. Então, é comum nos trabalhos funcionalistas o interesse por explicar as regularidades observadas no uso interativo da língua, com vistas a analisar justamente as condições discursivas e os consequentes efeitos de uso, né? Há alguns princípios e categorias analíticas fundamentais que caracterizam o funcionalismo norte-americano, que eu vou apenas citar, tá? Mas é interessante a gente pensar que esses princípios e categorias são tomados em termos de gradualidade, de modo escalar. Isso caracteriza também a abordagem funcionalista de inspiração norte-americana. Então, apenas a título de exemplo, nós temos o princípio da iconicidade, né, que prevê uma correlação natural e motivada entre forma e função. O princípio de marcação, que vai dizer respeito às características expressas entre formas consideradas marcadas e não marcadas. O princípio de informatividade, que vai se referir ao conhecimento compartilhado ou pressuposto entre os interlocutores numa dada interação. Plano discursivo, que vai se atrelar à noção de saliência perceptual de informações em um dado texto. Transitividade, que vai ser tomada como uma característica, um fenômeno oracional altamente dependente do contexto linguístico e extralinguístico. Então, eu posso afirmar, assim, com veemência, né, que o funcionalismo, enquanto tendência teórica, pode abrigar uma série de investigações de variados fenômenos linguísticos, além de ser uma teoria que dialoga com outras tendências teóricas, como a sociolinguística,
a linguística textual, a linguística cognitiva, né? E é oportuno também frisar que o funcionalismo desenvolvido no Brasil, no grupo Discurso e Gramática, pelo menos, tem buscado há algum tempo contribuir para o ensino de língua num movimento assim crescente. Embora o ensino não seja um objetivo final da teoria funcionalista ou um objetivo central nessa teoria, já temos vários materiais que focalizam possibilidades didático-pedagógicas para o ensino, tanto na educação básica como no ensino superior, né? E são trabalhos que vale a pena conferir e que vão lançar luz assim sobre essa temática do ensino. Excelente explicação, professora. Principalmente porque você frisou, né, o conceito de gramática com o qual o funcionalismo trabalha. Isso é interessante, principalmente alunos, quando ingressam na graduação, têm esse choque, né, porque pensam muito na gramática normativa. E eu gostei bastante também na sua explicação, porque você fez essa interação com outros modelos teóricos também, né, com os quais o funcionalismo vai interagir e relacionou aí com o ensino de língua. Perfeito. Então, seguimos aqui para a nossa seguinte pergunta. Ainda sobre o que caracteriza o grupo em termos teóricos, nota-se que alguns trabalhos recentes estão alicerçados no campo da linguística funcional centrada no uso. Por que esse novo rótulo? Né? No que ele se diferencia e qual a relevância desses novos trabalhos para o grupo? Essa é uma excelente pergunta, Renata, e também uma oportunidade de elucidar essa questão para muitas pessoas, né, que estão ingressando agora, né, na seara funcionalista. Como eu mencionei, o funcionalismo norte-americano, que também podemos chamar de funcionalismo clássico, dialoga fortemente com outras tendências teóricas, né? Além disso, como é natural no desenvolvimento de qualquer ciência, né, de qualquer área do conhecimento, a teoria também progrediu, né, e se modificou ao longo dos últimos anos. E nesse fluxo de progressão, um fértil diálogo que tem se desenvolvido se dá entre a linguística funcional norte-americana e a linguística cognitiva, de base em George Lakoff, Ronald Langer, Adele Goldberg, John Taylor, William Croft, né? Então, esse movimento de aproximação entre esses dois quadros teóricos distintos resulta numa tendência contemporânea denominada, em inglês, de Usage-Based Linguistics. Né? Tanto o funcionalismo quanto a linguística cognitiva compartilham a concepção de que os usos linguísticos são o resultado da interface entre linguagem, cognição e ambiente sociohistórico. Né? Então, são três dimensões que se interrelacionam e motivam os usos linguísticos, os padrões linguísticos de um modo geral. Né? Então, é um objetivo geral do diálogo entre essas teorias descrever e explicar, por exemplo, os fatos linguísticos com base nas funções. Que tipo de função? Função semântico-cognitiva, função discursivo-pragmática, né? Que todos os usos vão desempenhar nos diversos contextos, né? Isso integrando tanto sincronia como diacronia. E tem um interesse também bem evidente por compreender os processos cognitivos de domínio geral. São processos, né, mentais que governam todas as habilidades humanas, e não é diferente com a linguagem, né? E que atuam no modo como apreendemos e expressamos o que nós comunicamos. Então, para sintetizar, esse diálogo é uma tendência que argumenta a favor de uma linguística cujo centro é o uso. E por essa razão, considera fatores comunicativos e cognitivos que governam a modelagem e a regularização da língua. Então, ao adotar essa tendência, que está em franco desenvolvimento no cenário internacional, o grupo Discurso e Gramática, como um todo, buscou traduzir e adaptar o termo para o português. Então, embora tenhamos utilizado rótulos como linguística cognitivo-funcional e linguística baseada no uso, que são rótulos mais próximos de traduções literais do inglês, mais recentemente, o grupo decidiu por adotar o rótulo de linguística funcional centrada no uso. Eu vou explicar por quê. Isso porque o uso em nossa seara de pesquisa é, de fato, o centro, a essência,
o coração dos nossos estudos, né? Então, além disso, para honrar o que tradicionalmente nos caracteriza, que é a filiação ao funcionalismo, o DIG, de um modo geral, o DIG nacional, abrigou o termo funcional para compor e distinguir o perfil de pesquisa que nos representa. Daí o rótulo linguística funcional centrada no uso, né? E um ponto de interesse nessa tendência atual é a adoção de uma abordagem construcionista, ou gramática de construções, né? Como a maioria já conhece. Em linhas gerais, essa abordagem prevê que todas as unidades da língua são simbólicas, desde morfemas simples, passando por expressões idiomáticas, estruturas sintáticas e, a depender da ótica de análise, até para padrões textuais, né? Nessa visão, há a compreensão de que a língua é um inventário de construções. Mas o que seria a construção, né? A gente pode dizer, assim, de forma simples, que a construção é um pareamento de forma e de sentido que tem um significado próprio e independente das partes que o compõem, servindo assim como uma espécie de esquema ou modelo que reúne o que é comum a um conjunto de elementos da mesma natureza. No polo da forma estão propriedades fonológicas, morfológicas, sintáticas. No plano da função estão as propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais. As construções são virtuais, são abstratas e conseguem, assim, capturar generalizações dos nossos padrões de uso. Então, quando nós observamos o uso linguístico, nós lidamos com as instanciações ou os construtos de uma determinada construção, né? Então, a LFCU, como a gente chama, a Linguística Funcional Centrada no Uso, vai se interessar pela descrição das construções do português, verificando as propriedades dessa construção, os níveis da construção, porque ela é entendida em termos de redes hierárquicas, os processos de variação e de mudança linguísticas no nível da construção e outros aspectos. O fato de ampliar o processo de descrição linguística para o âmbito construcional não significa dizer que deixamos de desenvolver trabalhos alicerçados no funcionalismo clássico, não. Nós tecemos os dois caminhos, né? Pois entendemos que a Usage-Based Linguistics, ou a linguística funcional centrada no uso, é apenas um desenvolvimento e um novo rótulo para a teoria. Na verdade, são dois caminhos que se bifurcam num só, entende? Excelente, professora. Saber aí essa tomada de posição, né, do grupo em adotar essa terminologia, né, e entender um pouco mais acerca dessa tessitura, como você explicou, né, de estar ali ligada ao clássico e também à teoria, né, da gramática de construções. Bom, atualmente as pesquisas que estão em desenvolvimento no grupo tratam de quais temas? Nós temos uma diversidade de temas assim tratados no âmbito do nosso grupo aqui na sessão de Natal. Vocês vão ver nos próximos episódios assim uma série de temas distintos, mas eu vou citar alguns temas mais gerais assim que eu posso mencionar para vocês. Então, por exemplo, nós temos hoje projeto que trabalha com o exame de construções com adjetivos no português do Brasil, né, observando aspectos formais e funcionais, um projeto desenvolvido pelo professor Romerito Silva. Nós temos projetos que tratam da investigação sobre construções de estrutura argumental, que envolve a relação entre verbos e argumentos. Nós temos muitos trabalhos que tratam, né, da descrição de verbos de uma maneira geral, então, construções formadas com os verbos leves, por exemplo, o verbo dar, fazer, ter e tomar, trabalho que é desenvolvido pela professora Angélica Furtado, fundadora do grupo, descrição de construções com os verbos perceptuais, ver, ouvir, sentir, feito pela professora Isabel Lucena, descrição de construções com os verbos entregar, gostar, ficar, são verbos que eu trabalho, por exemplo, no meu projeto.
Construção de banco de dados, como é o caso do banco de dados online do português falado em zonas urbanas em Mato Grosso do Sul, desenvolvido pela professora Thaisa Pérez. Nós temos também trabalhos com comparação de línguas, como é o caso do trabalho do professor Sávio, na UES, né, que ele analisa graus de integração entre os conectores em português e em espanhol, né? Mapeamento de redes construcionais modalizadoras e avaliativas, é um trabalho que a professora Patrícia Lacerda desenvolve em Juiz de Fora. Estudo de padrões de formação de palavras, outras unidades morfológicas, como radicais, afixos, desinências, afixoides, splinters, do português brasileiro, um trabalho desenvolvido pelo professor Fernando Cordeiro, né? A investigação sobre o ensino de gramática em escolas dos níveis fundamental e médio do estado do Rio Grande do Norte, visando, né, diagnosticar como se dá o tratamento de conteúdos gramaticais e apresentar uma proposta de abordagem a partir do viés funcionalista, que é um projeto desenvolvido pelo professor Edivaldo Bispo. Então, como vocês podem ver, assim, há projetos de diferentes frentes de trabalho, todos conjugados no âmbito da linguística funcional centrada no uso ou no seio do funcionalismo mais clássico, podemos dizer assim, e todos com base no uso linguístico, porque é isso, de fato, que caracteriza todas essas pesquisas. Perfeito, professora, muito obrigada. E vamos agora para a nossa última pergunta. Quem se interessar mais pelo trabalho desenvolvido pelo grupo, quais os materiais, referências? Você já citou aí muitos estudos, né? Autores aí, já para quem está assistindo, se tiver interesse na abordagem e pesquisar, ler esses trabalhos. Então, só para finalizar aqui nossa entrevista, quais materiais, referências, livros, textos, vídeos você considera relevantes para indicar, para reforçar aí mais essas recomendações que você nos tem fornecido? O grupo, de uma maneira geral, né, o grupo Discurso e Gramática nacionalmente, tem uma farta produção bibliográfica, né, tanto em termos de livros, como capítulos, elaboração de bancos de dados, teses e dissertações, tem um número bastante amplo de pesquisas. Existem alguns materiais que foram desenvolvidos em parceria com os colegas das outras sedes, e tem materiais que foram desenvolvidos aqui por membros do nosso grupo especificamente. Eu acho que vale a pena citar a tradução, né, do livro de Talm Givon, A Compreensão da Gramática. Esse livro chegou aqui para a gente, uma tradução feita pela professora Maria Angélica Furtado da Cunha, que depois traduziu também o livro da Joan Baibi, Língua, Uso e Cognição, e, mais recentemente, Gramaticalização e Mudanças Construcionais, de Elizabeth Trogott e Graham Trousdale. Então, são livros, assim, são traduções muito importantes, né, desenvolvidas pela professora Angélica, mas nós temos também aí um livro feito em parceria com os outros membros do DIG, que é o Linguística Funcional, Teoria e Prática, esse livro coloridinho, que está aí para quem está vendo no YouTube. Esse livro é um clássico, né, na produção bibliográfica brasileira, porque é um dos primeiros livros funcionalistas que a gente tem conhecimento aqui no Brasil, né? Outro material muito interessante é o livro Funcionalismo e Ensino de Gramática, que é um livro que foi organizado pela professora Maria Angélica Furtado da Cunha e a professora Maria Alice Tavares, que contempla uma série de pesquisas que já tratam dessa questão do ensino e mostra esse movimento do funcionalismo brasileiro em se preocupar com questões atinentes ao ensino de língua, né? Outro material muito interessante é o livro Pesquisas Funcionalistas, da versão clássica, a perspectiva centrada no uso, que reúne um conjunto de trabalhos que visam homenagear, né, a própria professora Maria Angélica Furtado da Cunha, que foi fundadora do grupo, e são trabalhos que mostram justamente essa dinâmica entre a descrição mais voltada para o funcionalismo clássico e a descrição mais voltada para
a linguística funcional centrada no uso. Então, recomendo fortemente também esse material. Para quem está iniciando os estudos, o Linguística Funcional, Teoria e Prática é um livro muito legal, porque vai ajudar a elucidar, né, o que é o polo funcionalista, quais são os princípios teóricos, então é um livro bem interessante. E outro material também é o Introdução à Linguística Funcional, organizado pelo professor Ivo Costa Rosário, que é do DIG UF, mas que tem também trabalhos dos professores daqui do DIG Natal, e é um livro introdutório que ajuda bastante nesse conhecimento, né, da teoria funcionalista. Mais recentemente também a gente tem o livro Linguística Centrada no Uso. Não é tão recente, na verdade, né? Mas é um livro que trata dessa versão, desse desenvolvimento recente que eu mencionei, né? De a gente adotar esse rótulo Linguística Funcional Centrada no Uso. Na época do lançamento do livro ainda era Linguística Centrada no Uso e pouco tempo depois a gente incluiu o funcional no rótulo. Então, são materiais que vão ajudar assim, a iniciar nos estudos funcionalistas. Eu também posso mencionar alguns trabalhos que são interessantes aqui, frutos também do DIG Natal. Tem um livro chamado Grau em Perspectiva, do professor José Romeiro de Silva, que é um livro a partir da tese de doutorado que ele desenvolveu, né, um trabalho pioneiro também a respeito do grau, o grau numa perspectiva funcional, então é bem interessante verificar esse material. O livro produzido pelo professor Edvaldo Bispo, Orações Relativas no Português Brasileiro, também é um desdobramento da tese de doutorado do professor, que é um trabalho interessantíssimo sobre as orações, com essa descrição das orações. E tem outros trabalhos nesse material também, né, que ampliam a noção sobre as orações relativas. Tem o livro A Gramática da Oração, Diferentes Olhares, outro material que vai observar especificamente essas noções de estrutura argumental, então focalizar, de fato, uma gramática do ponto de vista oracional. Funcionalismo linguístico interfaces também é um material que eu posso indicar, né, para vocês. E também, para quem está desenvolvendo trabalhos no funcionalismo, tem um livro recente de metodologia da pesquisa funcionalista que eu acho que é interessante também consultar. Então, tem muitos materiais, eu estou citando aqui alguns, né, mas não dou conta de fornecer todos os títulos para vocês, né, mas vocês podem consultar o blog do grupo. Cada sede tem um blog, nós colocamos lá os livros que nós temos em e-book, nós disponibilizamos lá. Nós colocamos também os bancos de dados para pesquisas, caso queiram consultar. Então, podem também nos procurar através do e-mail, do contato, que a gente também pode fornecer materiais e dar o apoio necessário a quem se interessar. Excelente, professora. Eu gostaria de agradecer em nome do grupo e em nome do projeto Linguística Funcional Integra por essa excelente explicação que você trouxe, né, sobre a história do grupo, né, trouxe aqui também alguns pressupostos aí do funcionalismo de modo geral, falou também sobre a linguística funcional centrada no uso, né, essa relação também com uma gramática de construções, né, citou vários autores, vários estudos, uma bibliografia riquíssima aí para quem tiver interesse. É isso, só gratidão mesmo, desejo também muito sucesso nas suas pesquisas, sucesso para o grupo, e é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, mais uma vez, né, pelo convite para participar do projeto. É um prazer enorme falar sobre funcionalismo, é um tema que nós temos em comum, né? Então nós podemos conversar aqui a tarde inteira sobre isso, né? E nos colocamos à disposição, como eu já falei, né? Mas reitero que nós estamos à disposição para contribuir, para ajudar. Quando quiser fazer uma visita aqui, participar das reuniões, né? Então nós estamos abertos, né, para essas parcerias, para esses diálogos, isso é muito importante, e é isso que faz a ciência linguística, né, a ciência de um modo geral. Muito obrigada.